Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta. Por isso, mando um grande abraço para todos os meus amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E, claro, agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. Por que eu falo em todas as entradas de meus vídeos que é um canal 100% ateísta? É exatamente para que o crente alienado, fanático religioso, quando aqui adentrar o canal, ele entre sabendo, tenha certeza, tenha ciência de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso. Não é só do seu livrinho Bíblia e do cristianismo não, sabe? Livro que, por sinal, ele arroga ser sagrado, né? Na realidade está mais para sangrento. O crente definitivamente não conhece o livro Bíblia, sabe? Um livro repleto de perversidade, pornografia e muita maldade, sabe? Sem contar as fantasias. Um livro que, para mim, não serviria nem se faltasse papel sanitário ali no meu banheiro. O crente tem toda a sua arrogância na cegueira religiosa de ser servo, escravo, de livre e espontânea vontade, escravo de um ser, né? Um Deus único e verdadeiro, um ser imaginário, único e verdadeiro. Aí é aí que ele mente ou peca por desconhecer que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses, crente. Muito mais antigos do que o seu deusinho, tanto o criado por Abraão, quanto o criado pelo Império Romano, tá? Você erra aí, sabe? Você diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Olha como você não conhece a Bíblia. Eu gosto sempre de falar a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e você se torna intolerante e não percebe, né? E também milhares de contradições. Um livro que, se tivesse um erro, uma contradição, perderia toda a sua divindade, cairia por terra, né? Já que o espírito pombo teria a obrigação de citar a mesma coisa para um aqui e para outro ali, sendo que a Bíblia é toda contraditória, porque foi forjada, montada ao longo dos tempos, tá? Para você, quando nascer, ser mergulhado em uma banheira e passar o resto da sua vida condenado a ser cristão, acreditando nessa fantasia que é o cristianismo. O livro Bíblia, para você ter ideia, crente, ele é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídios, genocídio, xenofobia, racismo, muita mentira e muita barbaridade. Sem contar as fantasias, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita. A Bíblia menciona dragão de 7 cabeças, sereia, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra. Pasmem, não são os que andam com a Bíblia debaixo do braço, não. Esse aqui é os da Bíblia, né? Tem os que estão dentro da Bíblia e tem os que andam com a Bíblia, do lado de fora, né? Também tem uns jumentos que falam, mas só dentro dos templos, né? Ali tudo acontece, a magia acontece ali dentro, né? Do castelo de Harry Potter, que são os templos religiosos. Ali onde as curas milagrosas acontecem, mas que ficam somente lá dentro da imaginação daquele povo lá. Porque o pastor algum não cumpre o que está escrito em João. João, capítulo 14, diz lá, né? Aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço. Teria sido dita pelo mito Jesus, que jamais existiu, é uma criação romana, com fins políticos. O Império Romano criou o cristianismo, assim como o povo hebreu, um povo primitivo ali da Era do Bronze, que pairava no deserto de tenda em tenda, não tinha sequer teto para morar, não tinha terras, e aí eram como nômades, como sem terras. E aí criam um Deus para eles mesmos, com pura inveja dos outros povos, tais quais babilônicos, assírios, medos, persas, né, egípcios, povos ali, sociedades, né, prósperas e felizes, e tinham seus próprios deuses. E daí o Abraão cria o Deus dele, o Adonai, o Elohim, que por sinal era politeísta, né? A própria Gênesis narra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo, o ser imaginário não estava só, o ser criado por eles, né? Ele plageia de outras civilizações muito mais antigas e cria um Deus agora à imagem e semelhança desse povo. Um povo bárbaro. É tanto que ficou denominado como Senhor dos Exércitos. Não à toa, né? Era para invadir outras terras, ter aí o pretexto para invadir, para matar, roubar e destruir. E o crente, na sua vã ilusão, na sua inocência, acredita que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo, né? Sendo que a figura do diabo não existe nem para o povo hebreu, nem tampouco lá para os judeus. O que existe é outra figura, que seria espíritos do mal desencarnados, pessoas más que morreram e se encarnaram aí, se aproximando mais aí do espiritismo. Agora, se existe uma figura do diabo, seria o próprio povo de Deus, o povo eleito, escolhido, né? Um Deus que criou tudo, todos, agora faz uma acepção de pessoas e diz dentro da Bíblia que não faz. Logo faz, né? A Bíblia é toda contraditória. O Deus bíblico diz que Deus não faz acepção de pessoas. Em outro texto,
ele não aceita quem tem qualquer tipo de defeito, como nariz torto, braço quebrado, perna, testículos, esse tipo de coisa, sabe? Já em outro texto ele diz, eu te formei no ventre da tua mãe, da tua mátria. Então ele já sabia que a pessoa ia nascer com defeito, deixa nascer apenas para discriminar. Veja que loucura que é. Agora tudo isso reflete esse povo, né? Um povo ali que entrava ali sob a bandeira desse Deus em terras alheias, né? Um Deus que criou tudo, todos o universo, agora escolhe um povo para matar outros povos que ele também teria criado. E aí esse povo entra, mata, pilha, rouba, estupra, pega as criancinhas e leva como escravas sexuais. Esse é o seu Deus e não queira negar não. Está na sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, tá? Não fui eu que escrevi a Bíblia não. Leia a sua Bíblia, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser a sequência do vídeo Igreja, Cronologia e Fatos, que eu fiquei ali pela metade. Eu deveria ter feito em 3 partes, que teria ficado melhor. Mas já que já fiz a primeira parte, então agora eu vou completar com a segunda parte aqui, tá bom? Da cronologia aqui, dessa igreja aqui, né? Da prostituta, né? A prostituta mãe, né? Que é a igreja católica, né? Quando eu falo prostituta, né? Tem a prostituta mãe e a prostituta filha, que são as igrejas. Agora sou eu que falo, olha, você vê, né? Olha, a prostituta, meu amigo, está aqui em Apocalipse. A própria Bíblia chama a igreja de prostituta, está em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 17, versículo 4, que diz o seguinte, e a mulher estava cercada de púrpura e de escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha uma taça de ouro na sua mão, cheia de abominação, imundície e de sua fornicação. Então, a própria Bíblia chama a igreja de prostituta, inclusive, né? Eu não sei, crente, porque a igreja foi criada pelo Império Romano. Eu quero voltar aqui um pouco no tempo, lá no Imperador Vespasiano, onde ali havia a guerra judaica. O Império Romano, por invadir cidades demais, essas cidades já tinham seus próprios deuses, inclusive Mitra, que era uma das religiões mais fortes, e os judeus. E aí passaram a cobrar impostos demais. O povo se revoltou, o povo judeu principalmente, né? E ali havia uma mortandade muito grande ali entre judeus e romanos. E o Império Romano criou um judeu pacificador, que jamais existiu, para que os judeus crescem nele e o seguissem. Era o novo Deus que estava sendo formado para os romanos. Assim como Abraão criou o Deus dele, em detrimento das outras civilizações, ele também, o Império Romano, criou o Cristo, que jamais existiu na história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e no cérebro do crente, que foi cauterizado desde pequenininho. Tá? E ali, lá nos concílios, começa a se concretizar a face de Jesus Cristo, ali onde estão escritos os livros que comporiam o Novo Testamento, e ali o Constantino diz, olha, eu não quero saber em quem eles acreditam, eu quero que vocês me deem uma Bíblia para eu dizer a eles em quem eles devem acreditar. E foi assim que foi criado o mito de Jesus. Tá bom, pessoal? Que você jura de pé junto que existiu. Esse Deus hebreu deu origem às 3 mais perversas religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Uma história repleta de sangue, tanto pelo povo hebreu lá e os judeus, que se tornam monoteístas como Moisés lá, nas invasões, Moisés, Josué, o Abraão, o Davi, o Salomão, tudo sanguinário, tudo gente da pior qualidade da raça humana. Tá? Isso está na Bíblia. É só você pegar a sua Bíblia e ler. Então, pessoal, eu quero dizer aqui que, inclusive, se você, crente, né, frequenta hoje a igreja, né, diz que tem que ir para a igreja porque Deus está lá, eu quero esfregar aqui na sua cara, em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, logo, né, você não deveria procurar Deus em igreja alguma, em templo algum, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Tá bom, crente? Queria só explicar isso para você. Vamos aqui, pessoal, dar sequência aqui ao vídeo Igreja, Cronologia e Fatos. Eu parei aqui no ano de 1753 DC, quando foi publicada a primeira Bíblia em português, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, que é a mais popular que o pessoal usa aí, tá? Agora vamos dando sequência aqui no ano de 1761 DC, a Inquisição foi extinta no Brasil.
Existiu Inquisição aqui no Brasil, para quem não sabe, tá? Muitos foram mortos. Em 1784 DC, o racionalismo ajudou a acabar as legislações de caça às bruxas, ou seja, acabou ali com aquela perseguição da igreja, caça às bruxas. Pra você ter ideia, se uma senhora fizesse um chazinho com as ervas do campo ali para curar, seria condenada como bruxa, seria morta, né? Então nossas avós, né, se estivessem debaixo do jugo da Inquisição, seriam mortas, tá? No século XVIII teve início o culto a Nossa Senhora de Aparecida e os ovos e também os ovos de chocolate. Começou a ser forjado, né? A igreja aí, né? Se tornaram o símbolo da Páscoa cristã. Os ovos de chocolate se tornaram o símbolo da Páscoa cristã. Em 1826 DC, o Papa Leão XII decretou que São Pedro é o padroeiro do Brasil. Em 1854 DC, foi inventado o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Inventado o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Que Maria teria dado a luz virgem e depois de ter dado a luz, continuou virgem, né? Que coisa, né? Restaurou. Em 1881 DC, foi publicado a Bíblia da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana que se separou da Igreja Romana, tá? Em 1888 DC, graças à Lei Áurea, os pretos passaram a poder entrar nas igrejas dos brancos. Olha, para você ter ideia, a própria Bíblia, ela incita a escravidão. E o próprio mito Jesus Popstar jamais negou isso, tá? Jamais ficou contra ou falou algo contra a escravidão. Muito pelo contrário, né? E os negros não podiam frequentar a igreja dos brancos. E tinha uma igreja específica só para os negros, sabe? Para você ver como é, né, rapaz? Aí a gente vê aí o mesmo de pessoas aí de cor negra aí, né? Frequentando aí essas igrejas aí que outrora, né? A própria Bíblia manda dar instruções até de torturar os próprios negros, né? Que coisa! Parece que não lê a Bíblia, não percebe que essa farsa aí criada por esse povo hebreu e pelo Império Romano, né? Que criou o Cristo, né? Inventou o Cristo. Após o século XIX, apesar do conhecimento arqueológico sobre Jesus ser falso e nulo, conhecimento arqueológico sobre Jesus falso e nulo, não existe conhecimento, não existe nada na história sobre o mito Jesus. Inclusive eu quero dizer a você que o Constantino, o imperador Constantino, que criou o mito Jesus, né, o Deus romano, o novo Deus romano que hoje você segue, ele assassinou a própria mãe. A mãe dele dizia ter um pedaço da cruz do Cristo, né? Tudo loucura, né? Loucura religiosa. E ele assassinou a própria mãe afogada numa banheira e, acho que ele queria batizar ela, né? E assassinou o próprio filho também, né? Esse que criou o cristianismo aí, sabe? Após o século XIX, tá, nulo. O marianismo se intensificou. O que é o marianismo, né? As pessoas seguir a tal da Virgem Maria. Em 1890 DC, foi decretada a separação entre igreja e o Estado brasileiro, a laicidade. Então, 1890 foi decretada a laicidade no Brasil. Olha quanto tempo faz. Mas a igreja continua no domínio, continua no poder, e temos aí um presidente religioso querendo tornar o Brasil, todos os setores, né, públicos do Brasil, dominados por religiosos. Para empurrar, atrasar o Brasil, jogar o Brasil na Idade Média. Porque é isso que a religião pratica, é isso que ela faz. Sabe, ela tira o conhecimento das pessoas para que as pessoas tenham somente que seguir aquele livro podre e nojento. Livro maldito, já escrito pelo homem, sabe, de tantos outros. É o pior que tem. O livro bíblico, o Deus criado por esse povo hebreu, o Deus criado pelos romanos. E que, para você que não sabe, também o dos muçulmanos é o mesmo Deus, Alá, é o mesmo Deus de Abraão. Tá bom? Então é isso que eles querem, acabar. Aqui foi decretada desde 1890 a laicidade no Brasil, Estado laico. Ninguém é obrigado a separação de religião e governo. Mas isso não acontece. Então assim, ó, coladinho assim, ó, pode ter certeza. Em 1901, DC foi publicada a versão padrão americana da Bíblia. Em 1908, DC, o Tribunal da Santa Inquisição mudou de nome. Então aqui mudou de nome o Tribunal da Santa Inquisição, onde ali
torturava, matava. Você não imagina as qualidades de instrumento de tortura que a Igreja Católica tinha. Isso está lá no museu. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver a quantidade de instrumento, de arrancar a pele, arrancar o útero da mulher, ela viva. Imagine que não existia anestesia, não existia nada. Arrancava a pele das pessoas, esticava até quebrar os ossos, estripava, arrancava as tripas, esmagava o crânio. Olha, cada coisa perversa, tudo em nome de quê? Vai me dizer que é em nome do ateísmo ou crente religioso? Alienado. Tudo em nome de uma porcaria, de uma fantasia criada para você engolir e perseguir as outras pessoas e se tornar um intolerante, um doente religioso. Então vamos lá. Agora o Tribunal da Inquisição agora é a Congregação para a Doutrina da Fé. Congregação para a Doutrina da Fé. Doutrinar as pessoas na fé. Em 1914 DC, os luteranos passaram a celebrar o dia 31 de outubro como o dia da Reforma Protestante. Eles chamam de Reforma Protestante, né? Ali, a revolta ali de Lutero ali contra a Igreja Católica, né? A prostituta filha, né, tentou derrubar a mãe, né, a véia, né? Só que não conseguiu, ele montou a igreja dele mesmo, mas a mãe continuou lá, continuou do mesmo jeitinho, né? Em 1929 DC, o Vaticano foi criado através de um acordo entre a Santa Sé e Mussolini. Ali foi criado o país Vaticano, né? É considerado um país Vaticano. O Vaticano se torna um Estado e obteve prerrogativas e privilégios frente às outras religiões da sociedade. Entendeu? Prerrogativas e privilégios frente às outras religiões. O cristianismo sempre se colocando acima de tudo e todos. Deus acima de todos, né? Acima de mim, vírgula, ou. Em 1930 DC, o Papa Pio XI decretou que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Agora já tirou o Pedro e botou a Nossa Senhora. Mais uma face. Eu fiz um vídeo já, lá no começo, sobre essa face da Nossa Senhora, né? Que ali foi o padre Varela, se não me engano, que queria ser, né, bispo, e ali forjou toda essa face aí dessa Nossa Senhora Aparecida, né? Inclusive aquela santa lá, foi ele próprio que, né, a santa tinha quebrado, ele próprio colocou na rede, porque estava vindo uma fiscalização de Portugal, buscar o ouro, que vinham buscar aqui no Brasil, e o padre tinha papado o ouro, tá entendendo? Não tinha o dinheiro para dar ao cara, não tinha o ouro para Portugal, e aí inventou essa farsa e pegou, né? Colou. E aí tá aí até hoje o santuário lá da Aparecida lá, são milhões de reais por ano, né? Porque as pessoas vão lá, porque o povo brasileiro é muito místico, adora fantasia, adora olha, qualquer coisa que você inventar. Se você disser, olha, apareceu Nossa Senhora no vidro lá de casa, faz uma peregrinação para ver uma imagem que foi desenhada ali no vidro. Pode um negócio desse? No pleno século que a gente tá, as pessoas continuam acreditando em porcaria de fantasia desse tipo. O Brasil é um prato cheio, cara, para os líderes religiosos. Por isso, não é à toa que estão podres de ricos aí, não. Cara de jatinho, de fazendas, de coisa. Cara, cadê pelo menos, né, o dinheiro do dízimo para dar à viúva, ao órfão e o necessitado? Que é isso, né? Que na realidade, em primeiro de conversa, o Deus hebreu é o Deus de Israel. Nem pertence ao Brasil, tá? Veio aqui, chegou aqui de navio, trazido por Portugal, pegaram os índios, pobres dos índios, né? Entregaram a Bíblia para eles, mandaram eles fechar os olhos para rezar. Quando eles abriram os olhos, tomaram as terras, tinham tomado, os portugueses tinham tomado as terras dos índios todinha, e os pobres ficaram com uma porcaria de um livro Bíblia na mão, né? Um livro podre e nojento, que antes eles estivessem adorando aos deuses dele, né? Aos bonequinhos de palha que eles adoram, né? Do que a natureza, né? Tem muitos deles adoram o Deus, para eles é a própria natureza, né? Seria ali mais algo próximo do Deus de Spinoza, né? A própria natureza seria o próprio Deus. Antes eles continuassem adorando os deuses dele, mas não. Chegaram aqui, empurraram a Bíblia e tomaram tudo quanto é dos povos indígenas, sabe? E hoje ainda estão querendo entrar nas terras deles aí, para tomar, para minerar lá, né? Religião, né? De costume, né? Entrar e tomar o que é dos outros. Então vamos lá, pessoal. Onde era que eu estava? Vaticano da Sociedade. Papa Pio XI, a padroeira do Brasil. Sim, eu estava falando dessa padroeira aqui que eu fiz um vídeo, né? A Grande Farsa, né? Grande Farsa, a Nossa Senhora Aparecida. Criada ali pelo um padre que queria ser bispo. Em 1945 DC,
São Carlos aboliu o jejum eucarístico. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou que a Virgem Maria subiu ao céu em corpo e alma. A Assunção de Maria aqui, né? Ela foi abduzida, foi arrebatada, foi o escambau, foi merda nenhuma, isso aqui nem existiu. Em 1952, DC, a versão interessante, né? E a igreja vem sendo formada, preste atenção, eles vão colocando as coisas e você vai acreditando. Porque a partir do momento que, por exemplo, disseram que o Cristo existiu, a partir dali já não era para dizer, olha, foi assim, a Virgem Maria subiu aos céus, ela morreu, ela continuou virgem depois de ter um menino sagrado, e pronto. Mas não, foram colocando aos poucos. Olha, vamos botar mais isso? Vamos fazer o seguinte, por exemplo, o Evangelho de Marcos acaba quando encontram o templo, o túmulo de Jesus vazio. Algum tempo depois eles disseram, não, vamos colocar aqui que o cara não morreu. Ele foi levado aos céus, colocaram mais 8 versículos. Né? O primeiro Evangelho de Marcos, né? Não tem a ressurreição, não consta, sabe? Até porque a própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:15, e assim somos também considerados como falsa testemunha de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. A própria Bíblia desmente a própria Bíblia. A gente usa a Bíblia para desmascarar a própria Bíblia. Não pense aqui que a gente está usando aqui, os ateus, falar a gente, eu e vários outros canais de ateístas, tentando abrir os olhos, tirar você dessa fantasia religiosa. Não pense que aqui a gente usa livro de Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, né? Qualquer outro tipo de livro fantasioso, né? Não, a gente usa a Bíblia para desmascarar a Bíblia, tá? E não fui eu que escrevi a Bíblia. Sinto muito. Então, em 1952, DC, a versão padrão americana da Bíblia foi revisada e atualizada. Por que eles atualizam a Bíblia? Por quê? Por que será? Hein? Seria porque na Bíblia tinha unicórnio, constava unicórnio, né? E aí, quando você chegasse lá lendo na Bíblia, disse, a Bíblia aqui está dizendo que existe unicórnio. Mas existe unicórnio, pastor? E aí, o pastor ia responder o quê? Né? A Bíblia diz que existe dragão. E aí, existe dragão? Jumento fala, né? E por aí vai, né? Então eles atualizam para ir tirando essas, né? Sereia, né? E por aí vai. Em 1960, DC, foi extinta a discriminação e a humilhação na Sexta-feira Santa. Se orar pelos pérfidos judeus, né? Orar pelos pérfidos judeus. Entre 1962 e 1965, o Concílio Vaticano II e o Papa Paulo VI determinaram que a missa passasse a ser celebrada no idioma de cada comunidade e não mais em latim, e que os sacerdotes evitassem ficar de costas para os fiéis. Era assim que era realizada a missa. Minha avó chegou a assistir, né? Era em latim e o Papa de costas para as pessoas. E tudo que as pessoas repetiam era amém. Dominus Segera. Aí o pessoal, amém. Que por sinal, amém é também uma junção de dois deuses egípcios, Amon e Ra. Cara, o mito Jesus, o Jesus Cristo, ele existiu. Ele existiu. Lá no Antigo Egito, sabe quem era ele? Era Horus. Era Osíris. Era Ísis, Osíris e Horus. Essa é a verdadeira história. O cristianismo é um plágio. Os faraós, eles se denominavam os próprios deuses. Assim como os imperadores. Sabe? E ali eles eram endeusados. É por aí, pessoal. Vamos lá. Em 1963, DC, a Igreja Católica deixou de cultuar São Jorge. Né? São Jorge. Ela cultuava, deixou de cultuar São Jorge. Parece que ainda existe ainda uma igreja de São Jorge lá na Bahia, se não me engano. Em 1965, DC, a missa deixou de ser celebrada em latim e o Concílio Vaticano II publicou um documento onde a paixão de Cristo não poderia mais ser imputada a todos os judeus de hoje, né? Em 30 de junho de 1980, embora também se comemorasse o descobrimento da América, o Dia da Criança, o Dia da Criança
159 anos da independência do Brasil e 92 anos da República Brasileira, o presidente militar do Brasil, João Batista de Figueiredo, através de, olha só, estava se comemorando tudo isso. Ó. Em 30 de junho de 1980, embora também se comemorasse o descobrimento da América, o Dia da Criança, 159 anos da independência do Brasil, 92 anos da República Brasileira, o presidente militar do Brasil, João Batista de Figueiredo, através da Lei 6.802, para agradecer a visita do Papa João Paulo II, declarou feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, o 12 de outubro só é feriado, não é porque é dia das crianças não, pessoal. É feriado porque o presidente Figueiredo decretou, em virtude de homenagear, por conta da visita do Papa, homenagear a Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, para chamar mais adeptos para Aparecida, né? Para cultuar mais a Nossa Senhora, a farsa, né? Criada pelo Padre Varela. Em 1983, DC, a igreja reconheceu que a Terra gira em torno do Sol. Em 1984, DC, a Itália aprovou o divórcio. A obrigatoriedade do ensino religioso foi abolida, era obrigado o ensino religioso, mas querem trazer de volta a Idade Média de novo, né? Querem obrigar de novo. E o Vaticano perde o título de cidade sagrada. Em 1989, DC, foi abolida a necessidade de se comungar em jejum. Em 1992, DC, João Paulo II afirmou que a teoria de Galileu era justa, depois de ter ferrado com a vida do cara, né? Em 1995, DC, apesar das DSTs, o Papa das doenças sexualmente transmissíveis, o Papa voltou a condenar o uso de preservativos. Em 1999, DC, os católicos e luteranos tentaram se reconciliar. O Papa pediu que a Virgem Maria fosse proclamada a quarta pessoa da Trindade cristã. No ano 2000, o mundo não acabou, o diabo não foi solto e Jesus Cristo não retornou. E jamais vai voltar, porque não foi para lugar algum. É uma grande farsa, uma grande mentira. Apesar de mais de 2.000 anos de promessa, né? Ele não voltou. Em 2002, DC foi concluída a tradução dos 813 manuscritos do Mar Morto, sem que se tenha achado provas da lendária ressurreição de Jesus ou da mitológica existência do Cristo. Em 2009, DC, a primeira conferência religiosa internacional sobre o cristianismo versus evolucionismo, e a Universidade Gregoriana de Roma concluíram que não há como negar a evolução. Em 2010, DC, o censo demográfico do IBGE comprovou mais uma vez que nas comunidades pobres, prisões e hospícios, o número de analfabetos e protestantes é 2 vezes maior do que no resto do país. É isso aí, pessoal. Quero só fazer um alerta religioso. A fé religiosa é irracional e viciogênica. A crença em Deus pode causar alucinações, fanatismo ou fazer com que, ao longo do tempo, o indivíduo precise aumentar o seu consumo diário de fantasias religiosas. E quando Deus se retira, o iludido tem reação equivalente ao dependente químico. Embora em tempos de incerteza se procure ajuda nas religiões, esse delírio é desastroso, vicia e faz com que o iludido perca a capacidade de racionalizar. As religiões causam dependência psíquica num grau acentuado e o iludido, viciado em alguma entidade, facilmente trocará a realidade por alguma fé irracional. Deixará de usar a lógica, bem como terá uma necessidade incontrolável de acreditar num mundo milagroso que supostamente integra com seus desejos e as suas necessidades. Além disso, existem as reincidências e os efeitos de longo prazo que a crença em Deus impõe sobre o cérebro humano, pois na cabeça
do iludido, as explicações religiosas são uma necessidade viciante e afeta o cérebro de maneira semelhante a drogas, como cocaína, heroína, crack e etc. Inclusive, pessoal, políticos brasileiros querem colocar o livro Bíblia, né, nos presídios, para que ao presidiário ler, né, inclusive tem uma pesquisa aí que mais de 99% dos presidiários são religiosos, têm uma fé em Deus, acreditam em um Deus, né? A maioria são evangélicos, para você ter ideia, tá? É tanto que existem igrejas dentro dos presídios, sabe? E agora um político aí quer colocar a Bíblia dentro dos presídios, veja só, para reduzir a pena dos condenados. Por ele ler a Bíblia, ele vai reduzir a pena. Ou seja, o sistema religioso abraçando a impunidade, como que pode, né? O camarada comete o crime, sabe? Aí agora pega uma Bíblia e vai pagar só por ler aquela porcaria daquele livro perverso, cheio de atrocidades, sabe? Vai diminuir a pena dele só por ler aquilo ali. Mas é o que estão colocando aí também. Pessoal, imagina, cara. Primeiro que igreja, eu quero explicar que igreja vem do grego ecclesias, que significa crente. Saia para fora, sair para fora. A igreja, a própria igreja te convida a sair de dentro dela. Saia de dentro disso, que isso é um sistema perverso, manipulador, e só vai colocar dissensão, assim como o próprio mito de Jesus diz lá em Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Esse aí é um mito, o popstar criado pelos romanos, né? Que aí coloca a dissensão entre famílias, né? As pessoas umas contra outras. Ele diz também em Lucas capítulo 19:27, quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-os diante de mim. Veja só, isso aí é o Jesus que você adora, né? Quer ver outro? Mateus 10:34, não cuidei que vim trazer paz, não vim trazer paz, vim trazer fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E essa é a igreja que você segue. Você corre para a igreja. Que incentiva você vai para a igreja? Primeiro que eu já falei lá no começo, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui o próprio nome igreja diz, saia dela. Convida você a sair de dentro dela. Saia de dentro disso. Tá? Pessoal, como que pode? Vocês são tão alienados, crente, que vocês não param nem para pensar. A igreja é o quê? Romana. Você lembra dos filmes? Eu vou colocar os filmes porque você com certeza não lê sua Bíblia, não entende, não vai a fundo na história, não entende como foi criado tudo isso. Então, vou colocar os filmes. Você vê os filmes sobre Jesus, Paixão de Cristo e tal. Você vê, não vê? Quem que está castigando o Cristo? O tal do mito de Jesus que jamais existiu. São os romanos. No entanto, a igreja é o quê? Igreja romana. Igreja romana, porque eles criaram o mito, o Deus. Aí você vê lá que incoerência, né? Eles próprios mataram a Jesus, aí jogam a culpa nos judeus, né? Colocou ali dissensão, mais de 2000 anos ali de mortandade entre os dois. E agora eles tiraram a culpa deles, jogaram lá nos judeus e fundaram a igreja de um cara que eles queriam matar. Como que pode isso? Simples. Uma grande fraude, uma grande farsa do Império Romano. O Constantino ali, né, criou o mito de Jesus, jogou a culpa da morte dele nos judeus. E hoje a igreja é romana. Igreja Apostólica Romana, né? Que coisa, né? Você não percebe. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Quer dizer, crente, se você diz que o seu Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas, que não sabia de merda nenhuma, né? Desde o começo não sabia de nada, né? Tanto que tá tudo aí. Ele cria o homem, bota uma bomba no jardim, faz toda aquela peripécia lá, né? Aí depois resolve acabar com o homem, porque não sabia que o homem ia errar. Aí acaba com toda a humanidade, recomeça tudo de novo, dá merda de novo, né? Inclusive é o próprio povo dele que mata, que é perverso, né? E aí, mais uma vez, agora manda o mito de Jesus, o filhote de pombo que precisa se transformar em homem para poder resolver os problemas dele, né? Os problemas de Deus, né? E aí, vai lá, se sacrifica pelos pecados, a humanidade volta a fazer tudo mesmo, as guerras estão aí, sempre existiram, e pode ter certeza, a grande maioria é em nome de Deus, em nome de religião.
guerra alguma por ateísmo, jamais. Então você diz que o seu Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas você tem que ir para o templo, né? Inclusive, como falei, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aí você diz que o seu Deus é onipotente, né? Não tem poder para nada, nem para mover um caroço de feijão do chão, um caroço de arroz, sabe? Isso aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.